Em Andradas, quem estava em casa pôde acompanhar a transmissão ao vivo feita pela NTV, através da televisão, site e redes sociais. Luiz Antônio Barbon e João Rafael de Oliveira destacaram o dia de votação em Andradas, no estado e no país. Pouco depois das 5 horas, a equipe do TJI já estava fazendo a contagem dos votos para levar em primeira mão aos telespectadores o resultado do segundo turno das eleições. Teve também a ajuda dos voluntários que colaboraram com a emissora nos locais de votação, arrecadando os boletins. No cartório eleitoral, por volta das 5 horas e 20 minutos, começaram a chegar as urnas. Diversos voluntários aguardavam para fazer o recebimento de cada uma delas. O trabalho por aqui começou bem cedo, ainda na madrugada. Às 9 horas da manhã, conversamos com um dos colaboradores do cartório, Danilo Palazzi, que realçou que alguns contratempos causados pela chuva no dia anterior atrapalharam a comunicação dos serventuários da Justiça Eleitoral. Então, tá, por enquanto, tudo tranquilo, né? A gente, apesar da ocorrência de falta de sinal, né, celular, né, a maioria dos operadores, né, a gente tem conseguido um contato com os mesários, e prejudicou um pouco, porque as operadoras Vivo e TIM, né, que são as principais da cidade, até o momento estão sem sinal. Então, alguns mesários, para esclarecer dúvida com a gente, comunicar algum erro, alguma falha de urna eletrônica, tiveram dificuldade, mas conseguiram de alguma forma, né, usando o celular da estado de outra pessoa, ou pelo telefone fixo da escola, né, conseguiram entrar em contato com a gente. De acordo com Vespasiano, ao todo, 7 urnas tiveram que ser substituídas, 4 em Andradas e 3 em Jacutinga. Foi um dia para nós assim bem pesado também, não tanto quanto o primeiro turno, né? Porque eram muitos candidatos para serem votados, então as pessoas demoraram mais tempo na fila, houve filas enormes, né? Teve eleições cuja votação ficou até mais de 6 horas da tarde, né? Em Albertina, mesmo aqui em Andradas, em Bitura. Então foi uma eleição assim trabalhosa, cansativa, mas isso é mais ou menos normal numa eleição geral presidencial. Agora, nessa, né, de hoje, a questão é muito mais simples, né, Ana? Você chega na urna e digita o número de um candidato ou de outro. Então é bem mais simples. Nós não temos candidato a governador, né, que já foi eleito. Então você não vê fila. Eu fui assim, pequenas filas, em alguns lugares demorava um pouquinho, a gente chegou em algumas sessões que tinha fila, ou quando a urna deu problema, você sempre tem que desligar, religar, sempre demora um tempo. Então isso nós tivemos algumas sessões em que houve uma certa fila, mas nada que se compare lá com o primeiro turno. A análise é muito positiva. Mais uma vez nós presenciamos um trabalho incessante dos funcionários da Justiça Eleitoral, dos mesários, dos presidentes de sessão, e graças a Deus as coisas tramitaram dentro da normalidade. Acredito que as pessoas puderam exercer o seu direito de cidadania da maneira adequada. O juiz eleitoral destacou algumas ocorrências durante o dia de votação em Jacutinga e Andradas. Houve, sim, uma ocorrência que não teve maior gravidade também não. As providências foram adotadas e em Jacutinga também houve necessidade de uma deliberação que também foi cumprida sem nenhuma gravidade. Teve uma em Andradas, que uma pessoa que estava adotando uma conduta ilícita teve que ser conduzida para a delegacia e foi lavrado o que nós chamamos de termo circunstanciado de ocorrência. A pessoa assumiu o compromisso de comparecer a uma audiência preliminar no fórum e foi liberado. No final do dia, ficaram os agradecimentos para todas as pessoas que colaboraram com os trabalhos do segundo turno. Todos cumpriram o papel da democracia: mesários, presidentes de sessão e também os eleitores. Se não fossem os mesários, né, no primeiro turno você observou isso assim, de maneira escancarada, que eles se dedicaram demais, né, para que o eleitor conseguisse votar. É um trabalho difícil e agora no segundo turno um pouco mais, bem mais ameno, né, mas se não fossem os mesários, se não fosse o pessoal que ajuda aqui, né, o pessoal que está nos apoiando, técnicos de urna, o Luiz Felipe, né, Moia, que está até em Jacutinga, Djalma, tem um tanto de gente assim que ajuda ao extremo. Mas está muito bom, eu fico muito feliz e sempre grato a vocês pela oportunidade, pela ajuda, né, dispensada a nós e efetivamente ao povo.
né? Porque informar corretamente, né, como vocês fazem, é muito importante, é o mais importante, ainda mais nesse cenário. Gostaria de agradecer, né, em nome da Justiça Eleitoral, do eleitor, e dizer que tenho absoluta convicção, mais que convicção, certeza de que, apesar de todo o clima de rivalidade, ânimos acirrados, fake news de um lado, fake news de outro lado, eu tenho plena convicção de que o resultado dessa eleição, que vai ser divulgado pelo TSE, vai espelhar exatamente a vontade do eleitor. Cabe àqueles que vencerem comemorarem de maneira adequada e quem perder também saber respeitar a vontade do eleitor. A democracia é assim, tem que saber ganhar e saber perder.